Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 19 de agosto de 2020 e eu vou tentar dar um acréscimo ao meu vídeo anterior sobre ditaduras e democracias, um tema que eu venho desenvolvendo que, apesar de eu ter falado já um bocado de ocasiões, eu sinto que fica com muitas carências, porque é um tema muito profundo, é um tema muito vasto, e eu quero aproveitar essa oportunidade para adicionar mais uma reflexão a esse respeito, que é a nossa percepção de como que a humanidade se organiza em termos de lideranças. Estima-se que pelo menos 100 bilhões de humanos já viveram neste mundo, desde que surgiu essa espécie que nós conhecemos, esse Homo sapiens, pelo menos até onde nossos registros antropológicos conseguem chegar, tem essa estimativa de 100 bilhões, um pouco mais. O que nos torna fácil dizer que 95, 96% de toda a humanidade que já viveu nunca conheceu esse modo de vida que hoje, no nosso nicho civilizacional, nós consideramos como o mais avançado, definitivo, que é a democracia representativa, Estado democrático de direito, que a gente tem mantido recentemente e que muitos acreditam ser a conquista definitiva da civilização. A questão é que eu gosto de colocar que a diferença não é tão significativa desse nosso modo para todos os outros que estão disponíveis aí até hoje, que sempre existiram, porque todos eles têm um ponto em comum. Aquilo que eu vou chamar de microcracia, que é a simples liderança de muitos por uma minoria. Aquele velho sonho russoniano da democracia radical, eu acho ele um sonho. Engraçado que Rousseau é um dos casos que eu acho incontornável. O livro O Contrato Social, eu acho que é um livro bastante incontornável. Eu sou um pouco contrário a essa ideia de bibliografia básica, de que você tem que ler isso, tem que ler aquilo, mas um que eu abro a exceção é O Contrato Social do Rousseau. Eu acho ele, talvez, de todos esses, para você entender esse processo, um dos livros mais fundamentais. Ele é pequenininho, você lê rápido. Bem mais até que Montesquieu, por exemplo, que é um livro que pode ser esquematizado de uma forma didática sem que você perca muita coisa. No caso do Rousseau, você perde. A ideia do legislador cultural é uma coisa que, quando você lê, abre a sua mente para entender toda essa questão, por exemplo, da ideia Juche na Coreia do Norte, de Ramaria, do Gaddafi na Líbia, e outras doutrinas que você vê por aí, que você entende perfeitamente claro qual que é a ideia que está por trás. Inclusive, o Rousseau ele é até muito popular no Oriente por causa disso, por causa ele tem uma percepção da organização cultural que fala muito ao espírito oriental. Mas bem, fechando esse parêntese, ele tem, no entanto, esse sonho de uma democracia radical, onde todas as pessoas tomariam conhecimento dos fatos e iam refletir sobre esses fatos em privado, evitando conversas, para que cada uma tomasse uma decisão soberana pessoal, através do voto, e a eleição final ia dar esse resultado o mais próximo possível do entendimento da vontade geral. Só que ele coloca que para você ter um direcionamento, você precisa de uma legislação cultural, que é aqueles formadores, os grandes edificadores das civilizações, das culturas, que são capazes de codificar os sentimentos das massas de uma forma mais inteligível, e gerando uma doutrina que fale a todos, né? Mas a ideia em si dessa democracia radical, desse voto íntimo, refletido de uma forma generalizada, essa é uma ideia ingênua, porque não funciona dessa forma. No final das contas, você vai ter o que? Sempre minorias liderando maiorias. Você pode pegar até um grupo pequeno de pessoas e se o grupo for muito pequeno, dependendo das pessoas, é possível, mas mesmo nos grupos menores, você vai ver que se coloca as posições, pede para as pessoas refletirem, e no final das contas elas vão ser levadas pela opinião daqueles que elas consideram mais qualificados, mais entendidos. A maioria das pessoas delega as suas decisões para pessoas que elas consideram mais preparadas, quer seja de uma forma formal ou simplesmente se deixando influenciar por suas opiniões. Elas não têm muito conhecimento sobre um assunto, ouvem as opiniões e deixam formar a sua, então de uma certa forma elas estão sendo tuteladas por lideranças. E é assim que funciona desde sempre, tanto na nossa democracia representativa, que falha em escolher os representantes, mas que de uma certa forma funciona pelo processo de delegação também, aqueles que vão tomar decisões. E você pode pegar aquilo que você considere a tirania mais extrema e o sujeito com mais poderes absolutos, ele vai ter
um corpo de conselheiros que ele ouve. Esses conselheiros têm um contato com um grupo maior, então de uma certa forma a estrutura não chega a ser realmente afetada no sentido de ir transportando, trazendo essa força popular, se canalizando até chegar nesse governante. Se esse governante rompe isso e passa a gerir o seu reino lá de uma forma absolutamente insensível às demandas que vêm de baixo, ele não vai durar muito tempo. O governo que não tem esse contato, que não consegue ver as necessidades, o modo de pensar da sua população, ele não tem como ficar no poder muito tempo. Agora, é claro, o pouco tempo que ele conseguir, ele pode causar um estrago enorme, isso é fato. Daí por que é importante ter um mecanismo que nos permita ter algum grau de controle sobre esses governantes. E aí é que vem o grande problema. Qual que é o grande problema de todos os nossos sistemas políticos, nossas tradições? Tem vários, mas o maior de todos é a influência das dinastias. É o fato de que, apesar de ser completamente óbvio que o ideal é nós colocarmos no poder pessoas que, por um determinado mérito próprio, sejam capazes de captar o sentimento das massas, sejam capazes de se identificar com o povo, e por isso mesmo elas recebem apoio, por serem capazes de dialogar com elas. Apesar disso, no final das contas, o nosso poder ainda está fortemente influenciado por pura e simples herança. São indivíduos que nascem em condições privilegiadas e herdam o poder. E infelizmente nós temos essa tradição extremamente arraigada de, uma vez que surgiu uma liderança, e essa liderança quando surge pela primeira vez, quando alguém se proclama rei, geralmente é um líder popular capaz de canalizar o sentimento das massas, de realmente ter apoio. Apesar disso, depois ele começa a deixar o seu poder hereditariamente. Claro, isso pode ser atenuado pelo fato de criar uma organização estrutural de poder onde tem esse corpo dos conselheiros, onde tem essas pessoas que ouvem a população, e então isso pode ser suavizado. Mas dependendo da situação, a tendência é uma certa degeneração, porque esses herdeiros, muito raramente, herdam em mesmo nível a capacidade dos seus pais. Às vezes, algumas gerações depois, surge um novo dessa linhagem, que às vezes até é superior aos anteriores. Mas durante esse processo é uma loteria. É intuitivo as pessoas acharem que os filhos herdam as habilidades dos pais, o que é parcialmente verdade, mas parcialmente numa porção mínima. Eu diria que é mais ou menos um quarto. Por quê? Porque nós somos uma espécie sexuada, nós nos reproduzimos por cruzamento de DNA. A gente tem um processo chamado derivação genética, deriva genética, recombinação. O que acontece? 50% do meu DNA vai se misturar com 50% do DNA da minha parceira, e o resultado final vai ser uma situação tal, uma pessoa que é mais ou menos um quarto do que eu sou. Não é realmente metade, porque primeiro que vai só metade de mim, mas essa metade cede lugar a uma outra metade. Então, no final das contas, você tem um quarto. Isso aí até ajuda, apesar de ser uma reflexão que a gente só entende, compreendeu a nível científico recentemente, isso até explica um bocado, porque que, apesar de ter frequentes semelhanças, também tem enormes diferenças entre filhos e pais. Tem enormes conflitos. Então, nunca vai ser uma garantia, de forma nenhuma, de que os filhos herdarão os talentos dos seus pais a nível equivalente. Inclusive, recentemente eu até falei isso no sentido artístico. Você conhece algum caso de um grande artista desses que marcaram a humanidade mesmo, e que o filho dele também marcou? Não, não tem. Os filhos deles herdam, geralmente também são artistas. Muitas vezes esses grandes artistas são filhos de outros artistas, mas nunca tem duas gerações, uma atrás da outra, com o mesmo grau de proficiência. Então isso se aplica a todas as áreas da vida. Então como é que nós podemos colocar freios nessa tendência a transferir o poder hereditariamente, que não é só lá no governante de cima, não é só no rei. Isso acontece também nos ministros de uma corte, nos conselheiros, na nobreza que vai se transmitindo hereditariamente. O próprio Rousseau chega a dizer que, a não ser em povos simples, não tem como haver uma democracia direta onde todos estão o tempo todo opinando. Então a democracia vai ser representativa. Aí ele diz, aí tem dois sistemas. O pior de todos é onde a aristocracia representativa é herdada.
Ou seja, ela é genética, é o pior sistema possível. E o melhor será aquele onde ela vai ser eleita de uma forma esclarecida, claro, né? Sim, esse é o fato, esse é o problema. E você observa como que isso é forte até hoje. Como, o tanto de famílias políticas que estão aí no poder há gerações, porque são descendentes de outros. Nós temos aí ó, o Aécio Neves, é neto do Tancredo Neves, que foi um grande político, uma pessoa que foi um aliado de Getúlio Vargas, por exemplo. E olha o que esse sujeito é agora. Nós temos aí o infeliz do Bolsonaro querendo criar uma nova oligarquia, pôr a família dele inteira no poder. Os exemplos não faltam. Como é que a gente consegue pôr freio nisso? Não acabar, não. Sempre vai ter alguma influência, isso é normal. Mas como é que a gente consegue equilibrar isso? Por meio, evidentemente, de um acesso um pouco mais direto ao poder político. Mas aí vem um problema. É que essas dinastias, pelo menos no sistema político tradicional, elas tendem a ser mais vigiadas. Por quê? Porque durante 97% da história humana, o poder político teve uma certa primazia sobre o poder econômico. E essa distinção é fundamental. Poder político, poder econômico. Via de regra, eles se confundem. Via de regra, um se torna no outro. Mas o que eu gostaria de destacar é que, durante a maior parte da história humana, o poder político predominou sobre o econômico de uma forma assim, bastante clara. E que toda a nossa história contemporânea, toda a nossa história liberal atual, de 3 séculos mais ou menos, se intensificando mais recentemente, é a história, principalmente no Ocidente, é a história da supremacia do poder econômico sobre o poder político. Só que tem um problema muito sério. O poder político, ele tem uma relação mais direta com o povo, quer seja por meio de uma eleição, quer seja pelo fato do governante, do rei estar lá, todo mundo sabe quem é a família real. Então tem uma vigilância maior. O povo sabe a quem culpar pelos problemas. Ao passo que nós não gostamos do poder econômico, não gostamos do fato de pessoas que têm muito dinheiro decidirem as coisas à revelia de nós que não temos tanto. E aí, para o poder econômico poder continuar agindo de uma forma livre, ele precisa se ocultar. E é nisso que nós temos a plutocracia. A plutocracia é o poder econômico que não está claro, ele está escondido atrás de um poder político fantoche. E é aí nesse momento que vem a péssima notícia. O melhor sistema possível para o funcionamento dessa plutocracia é a democracia liberal. É como eu falei no vídeo anterior. Se você mantém um esquema de trocas de governantes forçosamente à revelia do interesse popular, ou seja, você cria um sistema onde o governante é obrigado a ser trocado, mesmo que ele seja excelente, mesmo que ele esteja fazendo tudo certo, aí você é obrigado a trocar por um pior, isso é assim em interesse da plutocracia. Porque a plutocracia é hereditária. Ela vem herdando o poder ao longo do tempo. Claro que tem os novos ricos que surgem agora e começam a influenciar também. Mas a maior parte dela vai se entronizar nas suas fortunas e vai gerar seus descendentes e vai continuar influenciando. É um dos motivos pelo qual eu não gosto desse conceito de burguesia. Elas não serve para nada. Outra dicotomia falsa. Você cita 3 dicotomias falsas. Esquerda versus direita. Essa que a gente citou muito. Essa dicotomia de ditadura e democracia tem sido falsa. E outra também é essa que merecia até uma abordagem um pouco mais à parte, né? Porque é um tanto mais complexa. É a burguesia proletariado. Dicotomia colocada pela esquerda. Totalmente equivocada, porque o proletariado, apesar de ainda existir, ele não é mais relevante. É uma coisa que eu vivo tendo dizer para o meu sindicato. Ninguém ali é proletário. Proletário, segundo Marx, é um grupo social que não tem propriedade nenhuma. Ele está totalmente privado de qualquer propriedade privada. Com perdão do trocadilho. Ele não tem nada a não ser a sua capacidade de trabalhar. Se você tem casa própria, tem carro, tem conta bancária, tem uma poupança, então você não é mais proletário, por favor. É por isso que eu proponho a você focar não em proletário, que as coisas não existem mais, mas em classe trabalhadora de uma forma geral. E também não existe mais burguesia nesse sentido, porque a burguesia no tempo de Marx fazia sentido, porque era uma coisa que tinha acabado de chegar ao poder. Era uma ruptura com a nobreza. A nobreza era uma coisa hereditária de milhares de anos de gerações ali. E a burguesia era nova. Então era revolucionária. Mas hoje não é mais nova. As elites financeiras já estão aí há 300, 400 anos.
já são uma nova nobreza. Então não tem mais essa burguesia, tem os novos ricos, né? Mas eles rapidamente são cooptados e se entram naquele esquema e formam nova essa classe plutocrática. O que a gente tem hoje é a distinção entre plutocracia e trabalhadores, as pessoas que não tem opção a não ser trabalhar, mesmo que você ganhe muito bem, você pode ganhar 20, 30 mil por mês, mas você pode parar de trabalhar? Você pode pegar aquele dinheiro, agora não trabalho mais, vou ficar só com os meus ativos, investir? Não. Se você não pode fazer isso, então, meu amigo, você não é elite financeira, por favor. E a distinção é essa, é entre quem precisa trabalhar, mesmo que tenha lá um patrimônio já significativo, e aqueles que não precisam, só trabalham se quiserem, porque eles já herdam tantas fortunas, eles podem pegar aquela grana deles lá, meu amigo, não fazer porcaria nenhuma, só investir, ainda paga lá alguém para administrar o dinheiro, e eles vão terminar a vida mais ricos ainda, porque existe todo um sistema econômico criado para multiplicar as fortunas que eles já têm. E esse sistema financeiro é o sistema que nos explora. Toda essa estrutura que tem, que muitos marxistas entendem mal, ficam falando em mais-valia, ficam atacando muito diretamente o capital produtivo, mas a situação é muito pior, é o sistema usurário, o sistema de juros, o sistema de exploração financeira, que inclusive parasita o próprio capital produtivo, é o capital especulativo. Isso aí é criado para que pessoas que têm muito dinheiro não precisem fazer nada para multiplicar cada vez mais as suas fortunas. Embora frequentemente elas façam, né? Muitas vezes estão investindo em coisas, estão liderando novos projetos, então elas estão também trabalhando a favor delas, é claro. Mas o fato é que eles não precisam, não precisariam. Se você chegar hoje para a elite bilionária, depois assim, acabou, a partir de agora vocês só vão ter 1 bilhão e vou tirar todos os outros bilhões que vocês tiverem. Você acha que esse pessoal vai acontecer com eles? Vão passar fome? Vão sofrer? Oh meu Deus! Não, vão continuar nadando em dinheiro pro resto da vida, sem precisando trabalhar, só vivendo no bem bom. Mas então, essa é a questão. Esse sistema democrático que nós temos, ele tem esse vício tremendo, entre outros. Além do processo falho de escolhas representativas, de todo um sistema eleitoral fajuto, mas observe, são coisas que até podem ser corrigidas e frequentemente são em muitas situações. Eu não sou contrário à ideia da democracia em si, como pode ter parecido em muitos desses vídeos, mas desse modelo democrático liberal que nós temos, que é fundado principalmente nessa ideia da troca compulsória do governante e de determinada submissão a poder econômico, principalmente pelo indecoroso, absolutamente indefensável sistema de financiamento privado de campanha, que no Brasil até nós tentamos dar um basta nisso aí, e curiosamente foi dar um golpe no sistema de financiamento privado, teve todo o processo golpista aí, né? Claro, não foi só isso, mas com certeza deve ter contribuído para isso que aconteceu. O financiamento privado de campanha é o que escraviza todo o sistema eleitoral aos interesses de uma plutocracia, às vezes nem tão plutocrática assim. As crianças não dão sossego nem aqui. Mas então, para não me delongar mais, qual que é a ideia? A ideia, sintetizando, de que nós sempre tivemos o poder econômico e o poder político. Frequentemente eles transitam um pelo outro. Às vezes é muito difícil uma situação onde um governante... É impossível, não tem. Onde o governante, na posição máxima, não esteja numa condição econômica melhor do que a maioria dos governados. Acho que não tem exemplo nesse caso. Então, o governante, ele sempre vai fazer parte de uma certa elite também econômica, apesar de não ser a grande a elite mais alta. Ele pode fazer parte lá dos 10, 5% mais ricos, mas 1%. Mas raramente, a não ser no caso, por exemplo, de um Trump, ele faz parte dos 0,0001% mais ricos, que são os bilionários. Só que o poder político, ele é vigiado de uma forma mais direta. O povo sabe quem está no poder. Ao passo que o poder econômico, ele não, a gente não sabe claramente quem são. Por exemplo, quem reconheceria um dos irmãos Marinho se visse ele na rua? A maioria não reconhece. Nem eu sei se eu reconheço, eu só vejo fotos dele, nunca vi nenhuma imagem. O Roberto Marinho, por exemplo, famoso do Ouro na Globo, a coisa mais difícil que tinha antes da internet era ver uma imagem daquele camarada. Ninguém reconhecia ele se andasse na rua. Ninguém sabe quem o desgraçado é. Ou seja, e eles, no entanto, estão, na verdade, manipulando tudo por trás. A gente não sabe quem são esses camaradas. E para esse pessoal poder se manter nessa condição de privilegiada, de estar realmente por trás das coisas, o sistema ideal para eles é essa nossa democracia representativa, liberal, de troca compulsória de governantes,
financiando campanha por meio desse sistema meio maluco aí, sobretudo sobre essa dependência de dívida pública, que é um assunto muito complicado, deveria ser mais amplamente explorado, mas para resumir de uma forma simples, ocorreu historicamente um processo no qual essas elites financeiras conseguiram se desvencilhar do pagamento de impostos por meio de vários truques, incluindo tráfico de dinheiro por paraísos fiscais, incluindo fundações beneficentes, incluindo todo um sistema de desvio de seus recursos que antes deveriam ir na forma de impostos e passaram aí de determinadas outras formas, e aconteceu que à medida que as coisas foram ficando mais caras, o Estado foi perdendo suas fontes diretas de financiamento e foi sendo obrigado a pedir empréstimos para essa mesma galera que antes deveria estar financiando por meio de impostos. E aí vai jorando esse sistema aí, essa exploração da dívida pública, que vai arrancando o couro de todo mundo no planeta inteiro, aí, explorando bilhões de habitantes para favorecer uma panelinha parasitária. Então tem todo esse processo, todo o nosso sistema é refém dessa plutocracia. Quando a gente chega nos países que a gente adora chamar de ditadura, como China, como Cuba, como Coreia do Norte, ou até o Irã, os países socialistas, os países até que são vistos como teocracias islâmicas, esses países estão bem menos subordinados a esse processo exploratório. Basta você entender que o que se entende hoje pelo eixo do mal, os países mais odiados, são países, por exemplo, que, entre outras coisas, romperam com o padrão dólar e às vezes fazem negociações petrolíferas sem passar pelo dólar, e que o golpe do petrodólar é o golpe mais fabuloso da história da humanidade. É isso que consolidou o poder dos Estados Unidos, é ter dado esse golpe que deu um calote no planeta inteiro, tinha uma dívida monstruosa, deu um calote no mundo inteiro, e trocando o padrão ouro pelo padrão dólar baseado em petróleo. Mas esses são esses países que não estão servindo a esse sistema. É Síria, é Coreia do Norte, é Venezuela, é Cuba, a própria China e a Rússia estão tentando, já estão articulando a saída disso aí, e o Brasil estava se articulando com o BRICS, estava fazendo isso. O que os desgraçados fizeram? Deram um golpe para ferrar a gente aqui. Então está tentando fechar o cerco contra a Rússia, essa guerra comercial contra a China, com esse discurso hipócrita e canalha, que estão preocupados com direitos humanos aí, quando no fundo estão preocupados com democracia, quando no fundo é simplesmente um interesse absolutamente mesquinho, absolutamente vil, de defender seus próprios privilégios bilionários. Mas é isso, eu sou Marcos Valério XR, hoje é dia 19 de agosto de 2020, por acaso completo 15 anos de casamento hoje, e obrigado por sua atenção.